Saúde da igreja, a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar retornando a esta igreja, a convite do irmão Giovana, a sua ausência, mas também a permissão do pastor Gomes. Muito obrigado, pastor Gomes, pastor Geazi, os demais pastores que estão aqui na retaguarda. Que Deus o abençoe, nos abençoe toda a igreja aqui, Caminho do Sol. Está muito bonito o tempo, parabéns, né, para vocês que trabalharam, treinaram, principalmente o pastor Gomes, né? Ainda está trabalhando, né, pastor? Está bonito o tempo, parecendo um Apolo, coisa do outro mundo. Parabéns para vocês e que Deus conduza a cada um de vocês em triunfo. Não posso deixar de agradecer também a minha esposa, a irmã Célia, que me acompanha. Eu agradeço pela minha companheira, que me admira até de ver pregar, né? Ela na hora me filma, depois nós vai filmar hoje, coloca lá no canal do YouTube. A gente está filmando todas as pregações, colocando no nosso canal. Se você quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, vai lá em defesa da Igreja Cristã, pastor Marcos Paulo Janini. Temos lá 553 inscritos no nosso canal, começou na pandemia. Tem um vídeo que eu postei lá, que deu 460 visualizações, os demais são mais baixos, alguns de 3.000 da pandemia. Mas se puder inscrever no nosso canal no YouTube, inscreva, ajude o Ministério do Pastor Marcos. Meus irmãos, sem perder tempo, abra sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo de número 18, para a nossa meditação. Confesso aos irmãos que foi uma batalha travada para estar aqui. Ontem à noite estive pregando no interior, aqui em Lamarão, tanto de Chapecanga. Cheguei um pouco tarde em casa, fui dar aula na EPD de manhã, na Pastor Josué, na sede. Congregamos ali com o pastor Andrei. E como eu tenho uns probleminhas de saúde, tenho hernia de disco, 5 hernias de disco no meu corpo. Aí eu levantei todo ferido, fui para a EBD, voltei e falei assim: Jesus, como é que eu vou pregar a tua palavra, que é dor para tudo quanto é lado? Aí Jesus me deu vitória, renovou minhas forças, e estamos aqui, irmãos, para trazer aquilo que está no coração de Deus, para alimentar as ovelhas de Jesus. Todos aqui querem ouvir a voz de Deus. Deus já tem falado aqui neste lugar, mas o Senhor vai continuar falando. Eu tenho certeza, porque Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos trouxe até este lugar. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se estamos aqui, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E o Senhor tem uma palavra no seu coração para a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Passo a ler: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou repetir somente a parte B do versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Jesus na Bíblia, ela apresenta com vários nomes. Você que se encontra aqui nessa noite, você vai sair daqui abençoado, bem-aventurado, feliz, tomando posse da tua vitória e saber a posição que Deus te colocou. Porque nós, como igreja, nós somos adoradores. A
nós também como igreja, a Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. A Bíblia também vai dizer que nós como igreja somos aprisco. A Bíblia também vai dizer que nós como igreja somos Assembleia dos Santos. A Bíblia também vai dizer que nós como igreja somos coluna e firmeza da verdade. A Bíblia também vai dizer que nós como igreja somos candeeiro, cidade de Deus, concidadão dos céus, corpo de Cristo, cristãos, crentes, edifícios de Deus, família de Deus, habitação de Sião, imagem do Filho de Deus, irmãos, Jerusalém celestial, Jerusalém de cima, lavoura de Deus, membros de Cristo, luz do mundo, multiforme sabedoria de Deus, nação santa, noiva, povo adquirido, primícias, igreja dos primogênitos, ramos, rebanho de Deus, templo de Deus, reino dos céus. Tudo isso são nomes que Deus deu para a sua igreja. Nós não somos um zero à esquerda, nós somos a noiva do Cordeiro. Estamos esperando o soar da última trombeta. Por isso que estamos aqui para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que é o Senhor da igreja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse na sua palavra, que foi lido aqui nessa noite, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quem se levanta contra a igreja se levanta para cair, porque quem se levanta contra a igreja se levanta contra o próprio Deus, porque o próprio Deus enviou seu Filho, Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho para resgatar o povo que andava em trevas, que viu uma grande e uma maravilhosa luz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje, irmãos, eu quero pregar uma mensagem que eu preguei no ano 2008, quando fui pastor da igreja. Faz muito tempo que eu não prego essa mensagem, pastor. Mas hoje o Espírito Santo mandou pregar essa mensagem para a igreja. Nós vamos falar sobre a igreja. E a pergunta é, pastor, no meio de tantas igrejas que existem na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tantas igrejas que têm aparecido, e muitas das vezes as pessoas perguntam: onde eu estou? Será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou na igreja correta? Será que eu faço parte da igreja verdadeira? E a pergunta que eu quero fazer para os irmãos nessa noite: qual é a igreja verdadeira? E a pergunta que muitos fazem: qual é a igreja verdadeira? No meio de tantas igrejas espalhadas pelo mundo. E a igreja evangélica brasileira, ela não é conhecida pela sua piedade, mas sim pelos seus escândalos. Mas eu louvo a Deus que aqui em Rio Grande do Norte tem uma igreja que tem compromisso com a sã doutrina, tem uma igreja que tem compromisso com Jesus, tem uma igreja que ainda quer morar no céu, tem uma igreja que ainda a Bíblia o chama de povo seu especial e zeloso de boas obras. E a pergunta que muitos fazem, quem sabe você também faz aqui nessa noite: qual é, pastor Marcos, a igreja verdadeira? No meio de tantas igrejas, qual é a igreja verdadeira? Hoje culto com um novo viver, com os novos convertidos. De fato, qual é a igreja verdadeira? Eu não vou citar nome aqui de hipótese nenhuma. Eu vou provar à luz da Bíblia qual é a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Afinal de contas, a igreja verdadeira é aquela que tem por base
base a palavra de Deus. Se ela tiver por base a palavra de Deus, ela é uma igreja verdadeira, porque Jesus disse em São Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. A igreja verdadeira, ela está edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? Essa rocha é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o remédio para quem está doente, é uma roupa para quem está nu, é uma luz para quem está no escuro, é o mapa para o viajante perdido no mar, é a bússola para o navegante perdido no mar, é o capacete para o piloto, é a espada para o soldado, e é o manual de sobrevivência para o homem. E é impossível nós não abrirmos essa escritura e Deus não falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o poder da palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, mas regam a terra, fazem produzir semente ao semeador e pão a quem come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, antes fará naquilo que me apraz, e prosperarei naquilo para quem eu enviei. A palavra de Deus nessa noite tem um endereço, e o endereço é abençoar a tua vida, o endereço é prosperar a tua vida, o endereço é abençoar a tua família. Ela não volta vazia para Deus, ela abençoa a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada cortante de dois gumes, penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas, e aptas para discernir pensamentos e intenções do coração. Aquilo que o pastor Marco não consegue penetrar, aquilo que os pastores que estão aqui na minha retaguarda não conseguem discernir, a palavra de Deus é capaz de discernir. Ela penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia, Jesus. A igreja verdadeira é aquela que tem por base a palavra de Deus. Satanás chegou para Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus olhou para Satanás e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós estamos aqui nessa noite, é pelo poder da palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra que limpa a igreja, é a palavra que faz a obra sobrenatural de limpar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus também está escrito no livro de Jeremias capítulo 23, versículo 29:
Não é a minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela traz fogo. Homem não traz avivamento. Quem traz avivamento é a palavra de Deus. Então a igreja verdadeira é aquela que tem por base a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a igreja verdadeira, pastor Marcos? A igreja verdadeira é aquela que santifica. Se nós não santificarmos a nossa vida, nós não podemos ser a igreja verdadeira de Cristo. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ora amados, temos as promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando no temor e na santificação do Senhor. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Só veremos a Deus se eu tiver paz com os irmãos. Só veremos a Deus se nós santificarmos a nossa vida. Foi Jesus quem disse em João 17, santifica na verdade, pois a minha palavra é a verdade. Então vamos santificar a nossa vida. Glórias a Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque está escrito, sede santo, porque é o Senhor, sou santo. Jesus exige santidade da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, vossa alma, vosso corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O Senhor quer santidade da sua igreja. Igreja verdadeira é aquela que santifica a sua vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pela porta e desfrutar da árvore da vida. Aleluia! Temos que lavar a nossa vida no sangue do Cordeiro para entrar na cidade pelas portas. Precisamos santificar a nossa vida, igreja. A igreja verdadeira é aquela que santifica. Eclesiastes capítulo 8, capítulo 9, versículo 8. Sempre altas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre os vossos vestidos. Nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a tua vida para santificar. Porque Jesus a qualquer momento vai soar a última trombeta, e só vai subir a igreja que é santificada. E a igreja que tem compromisso com Jesus, ela santifica a sua vida. 1 João 2,15 está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Se nós temos amor pelo mundo, nós não temos santidade. A Bíblia diz através de Tiago que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então a igreja verdadeira é aquela que santifica, que não tem compromisso com esse mundo perverso e corruptível. Foi Jesus que diz em São Mateus capítulo 5, versículo 13, a seguir: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas
Provérbios capítulo 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até que é perfeito. Alguém tem que olhar para mim, para você e ver a santidade. Lembra de Eliseu? Eliseu estava passando em frente da casa de Sunamita. Sunamita olhou para o seu esposo e disse: tenho visto que esse homem que tem passado entre nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto lá no quintal da nossa casa. E lá no quarto vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar um candeeiro, porque a mulher viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Por isso que precisamos ser santos. Santificar a nossa vida. Não é por causa do pastor da igreja, não, irmãos. Não é por causa do pastor Marcos. Não é por causa do pastor Martim Alves, pastor Abidênio. Não, é porque Jesus quer levar a sua igreja para o céu. E a qualquer momento a trombeta vai soar. E só vai ouvir o soar da última trombeta os dentes lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro que santifica a sua vida. Uma igreja verdadeira é aquela que santifica. Eu sei qual é a igreja verdadeira. É aquela que dá liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Eu identifico uma igreja verdadeira quando ela dá liberdade para o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. E cumprindo os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa e todos que estavam sentados ali. E foram vistas línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. A igreja primitiva foi marcada com a plenitude, com a efusão, com o revestimento de poder, com a promessa do meu Pai. Foi marcada com o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e não foi embora, e nem irá embora, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. Ainda que a igreja seja arrebatada, o Espírito Santo estará presente no seu corpo. Glórias a Deus. A igreja verdadeira é aquela que dá liberdade para o Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37 a 38, no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu reino. Quer beber desta água? Uma mulher samaritana bebeu da fonte, mas depois Jesus mostrou algo melhor, um rio. Para a mulher samaritana ele mostrou a fonte, mas para a multidão ele mostrou o rio. Qual é melhor, a fonte ou o rio? Não existe rio sem fonte, aleluia, mas existe fonte sem rio, aleluia, mas existe rio sem fonte. Então nós bebemos da fonte e a nossa vida pode transformar num rio de águas vivas para fazer uma grande obra em nome do Senhor. Seja glorificado. Quando eu estou no rio, estou navegando no oceano do Espírito. Aleluia, E quando eu navego no oceano do Espírito, eu busco os dons espirituais, eu falo em mistério com Deus. Quando eu navego no oceano do Espírito, o meu espírito ora bem. Eu saio da dimensão terrena e adentro para uma dimensão celestial. E as línguas ensaiadas que nós tínhamos tornam-se línguas inteligíveis, línguas do Espírito de Deus. Então por isso que a igreja precisa da liberdade para os filhos. A igreja que não dá
dar liberdade para o Espírito Santo. Pecado de adultério, fornicação, maledicência, mentira, fofoca, penetra. Mas igreja que dá liberdade para o Espírito Santo tem profeta de Deus, tem profetisa de Deus, tem profeta no altar. E o pecado tem que bater em retirada, porque a soberania da igreja está nas mãos do Espírito Santo. Então a igreja verdadeira é aquela que dá liberdade para o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não embriagueis com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O imperativo é ser cheio do Espírito Santo. Todo dia o pastor Marcos tem que encher do Espírito Santo. A gente toma água, tem que encher o copo com água. Daqui a pouco, quando tomar essa água, vai faltar água. E assim é o crente. Ele vem para a igreja, mas chega em casa, dobra o joelho, põe a tua boca no pó e receba o impacto e seja cheio do Espírito Santo na tua casa. Aleluia, Jesus. Tem gente que vem para a igreja, aqui fala no mistério, aqui fala em língua, aqui pula, aqui grita, aqui vibra, mas quando chega em casa está vazio, está morto. Um dia eu estava passando em frente ao bambu, pastor Gomes, e eu olhei para o bambu e vi que o bambu era bonito. Parecia, na verdade, parecia que até um verniz no bambu. Uma coisa linda. Aí eu olhei assim e Jesus me disse: está vendo, meu servo, esse bambu aí? Ele é bonito. Parece nem até um verniz. Mas abre ele. É oco. É vazio. É a situação de muitos cristãos. Ele se veste bem. Ele se maquia bem. Ele vem todo arrumadinho. Mas se abrir a alma, se abrir o espírito, está vazio, está oco. Mas nessa noite, o Espírito Santo que é te encher de poder e glória e virtude para você caminhar nessa jornada. A igreja verdadeira é aquela que dá liberdade para o Espírito Santo. Pastor Marcos, eu dou um rio seco. Isaías 44, versículo 3: derramarei água sobre o sedento e um rio em terra seca. Aleluia, Deus. Tem promessa de Deus para a tua vida. O rio vai ser derramado sobre a tua vida. O rio do Espírito Santo vai ser derramado sobre o teu ministério. E a boa notícia que eu tenho é que você não precisa pagar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17: quem tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida eterna. Aleluia, Deus. Olha aí, eu tenho água mineral em casa. Aleluia, Jesus. A bebida de água da torneira é cloro puro. Mas para mim beber água mineral, pastor Bruno, eu tenho que comprar um galão de água mineral. Água mineral chega paga em casa. Agora minha esposa está começando a tomar com gás, sabe? É mais caro ainda, sabe? Só Jesus. Mas ela toma gás de vez em quando. Mas a água que Jesus oferece para nós beber, não precisa pagar. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida eterna. A igreja verdadeira é aquela que dá liberdade para o Espírito Santo. Então beba desta água que o Espírito Santo quer jorrar sobre ti um rio de água. Jesus, aleluia, Deus. Qual é a igreja verdadeira? Pastor Marcos, Seja o teu nome, é aquela que tem por base a prática da renúncia. Eu não conheço esse evangelho que não transforma vidas. Eu não conheço esse evangelho que as pessoas chegam na igreja e continuam no pecado. Eu não conheço esse evangelho que as pessoas chegam da noite para o dia, era cantor lá no mundão, chegou na igreja, outro dia está cantando em cima do púlpito. Eu não conheço esse evangelho. Paulo diz que ainda que o anjo descesse do céu e pregasse
o outro evangelho que recebeste, que seja anátema, é maldição. O verdadeiro evangelho é o evangelho de Jesus Cristo e dos apóstolos, o evangelho da igreja. Glórias a Deus. É o evangelho que transforma vidas. Jesus. Lucas capítulo 9, versículo Obrigado, 62. Espírito Santo. Jesus disse: se alguém lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quando eu estou servindo Jesus, eu tenho que olhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu não desvio o meu olhar. O meu olhar é para Jesus, eu só olho para Ele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém as arrebata das minhas mãos. As ovelhas de Jesus só olha para Jesus, então não olha para nós. Aleluia, Deus. Lembra da mulher de Ló? Foi Deus com a sua mão invisível tirar Ló, sua esposa e suas filhas de Sodoma e Gomorra. A cidade que Deus enviaria juízo de fogo e enxofre, e de fato enviou. Mas antes de Deus enviar, Deus com a sua mão invisível foi lá e tirou Ló. Vem cá, Ló, vem, mulher de Ló, vem, filha de Ló, sai, que eu vou derramar juízo sobre essa cidade. Escapa-te para a tua vida, vem. Aí lá vem Ló, lá vem a filha de Ló, mas a mulher de Ló olhou para trás. Quando olhou para trás com saudade de Sodoma e Gomorra, transformou-se numa estátua de sal. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão na igreja que nem a mulher de Ló. O coração está nos objetos que estão lá fora. O corpo está aqui dentro, mas o coração está lá fora. A morte espiritual pode chegar na tua vida, mas a Bíblia diz, Efésios 5:14, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É tempo de se levantar. A igreja verdadeira é aquela que tem por parte prática a renúncia. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 3 a seguinte: porfiar e entrar pela porta estreita, porque apertado, mais espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Apertado o caminho, estreita é a porta, e são poucos que encontram. Qual é a porta que você está seguindo? Porta larga ou porta estreita? Eu ainda estou na porta estreita, porque eu quero ir para o céu. Quando sair daqui, vou pegar uma rodovia, quero chegar vivo em casa, mas se não chegar vivo, vou direto para as mansões celestiais, numa escolta de anjos. Por isso que eu quero entrar pela porta estreita, porque a porta estreita conduz a vida eterna. Mas a porta larga conduz ao inferno, e no inferno está cheio de crente desviado, cheio de pastores, arrotadores de santidade, cheio de falsos profetas, cheio de homens gananciosos, soberbos, arrogantes, porque nunca renunciaram à sua vida. Mas a igreja verdadeira é aquela que tem por base a prática da renúncia. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Jesus disse: não juntais tesouro na terra, onde a caça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e miram, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aleluia. Onde está o teu tesouro nessa noite? Aleluia. Está aqui na terra ou está no céu? Se está no céu, está bem guardado. Mas se estiver na terra, a graça de Deus vai construir. Então é melhor seguir o conselho de Jesus. Não é meu, não, é Bíblia. Aqui eu estou citando Bíblia, não estou citando história de carochinha, não. Não estou contando piada. Eu estou citando a Escritura. Eu estou citando a Bíblia. E Jesus mandou ajuntar tesouros no céu. Então a igreja verdadeira é aquela que tem por base a renúncia.
Jesus disse em Mateus 19, 29, isso aqui é forte. Aquele que deixar pai, mãe, filhos, bens, casas, tudo por amor ao meu nome, receberá 100 vezes mais e mais a vida eterna. Aleluia, Jesus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que deixar minha mulher para servir Jesus? O senhor está dizendo que eu tenho que abandonar meus filhos para servir Jesus? Deixar meu emprego para servir Jesus? Não. Eu estou dizendo para você colocar Jesus em primeiro plano. Porque Jesus, se estiver em primeiro plano na tua vida, o teu casamento vai bem. Se Jesus estiver em primeiro plano, os teus filhos vai bem, os teus negócios vai bem, tudo vai bem, porque Jesus exerce primazia na nossa vida. Aleluia, Isso é Jesus. renúncia. Para finalizar, Mais a fiel. igreja verdadeira é aquela que tem conhecimento e experiência com Deus. Tem conhecimento e experiência com Deus aí, irmãos? Se chegar o dia mal na sua vida, e o dia mal pode chegar para qualquer um de nós. Chegou para Jó. E Jó, no meio daquela calamidade, Jó tinha conhecimento e experiência com Deus. Jó, capítulo 19, versículo 25 e 26, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Se a minha pele for consumida, em meus ossos eu verei a Deus. Olha o que diz o profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? Conhecimento e experiência com Deus. Para finalizar, o apóstolo Paulo tinha conhecimento e experiência com Deus. O homem enfrentou naufrágio, perseguições, açoites, mas as palavras dele são palavras de um campeão. Ele tinha conhecimento e experiência com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 31 ou 39. Olha o que Paulo diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou a nós todos, não dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus o quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas agora Paulo pega mais pesado: quem separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Sabe o que é isso? Conhecimento e experiência com Deus. A igreja verdadeira é aquela que tem conhecimento, experiência com Deus. A igreja verdadeira, podemos citar mais, é aquela que faz missões. A igreja verdadeira é aquela que espera a volta de Jesus. Existem muitos requisitos de uma igreja verdadeira, mas a hora já mandou parar. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão que eu quero orar por você agora. Se não tem, eu não vou insistir. Alguém que tirou férias da igreja? Eu chamo de Zé Gomes. Eu digo que tirou férias, saiu, né? Vamos dar uma passeadinha no mundo aí, porque desviado é muito pesado, né? A graça está, o Espírito Santo afastou. Mas com alguém, quando você fala com ele de Jesus, ele até chora, mas não tem força.
Porque o Espírito Santo já está nele, só o pastor. Então eu falo de oferta. Tem alguém? Não tendo, não vou insistir. Em nome de Jesus, Aleluia, Marcelo, glórias a Deus. e todos ficam melhor na fé. Em nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Glória a Deus. Para que o nome de Jesus se dobre no céu, na terra, embaixo da terra, toda vida confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus tem poder. Amém. E esse nome pode salvar a tua família que não está aqui hoje. Aleluia. Esse nome pode quebrar aquele coração de pedra. Esse nome pode invadir aquele velho homem. Esse nome pode quebrar aquela natureza pecaminosa que essa pessoa herdou de Adão. Esse nome pode fazer essa pessoa derramar uma lágrima diante do altar de Cristo, porque este nome tem poder. Continuamos em oração por essas pessoas. Meus irmãos, já estou me tornando para o pastor Gomes, que a hora já mandou parar. Um minuto. Meus irmãos, se os irmãos quiserem adquirir meus materiais, estão ali na porta, tudo de minha autoria. Chegou o mais novo livro que você não deva deixar de comprar. Manual de Disciplina Financeira. Você sabia que é possível você guardar dinheiro sem ter dinheiro? Pastor, existe isso? É possível, né? Da viúva pobre, que só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, e o milagre aconteceu. Lembra de José, 7 anos de escassez no Egito, e José guardou alimentos. É possível. Esse livro vai ensinar você a guardar dinheiro sem ter dinheiro, porque o crente tem que ter uma reserva. Tem crente que quando os pais para terminar, não tem dinheiro para fazer o culto, fazer o velório. Tem que correr atrás de ajuda de família, não tem coisa melhor do que você depender de Deus e de si próprio, com a sua esposa. Depende de ninguém, é difícil. Depender dos outros. E esse livro aqui vai ensinar você. Eu estou prosperando no meio da crise. Comecei a vender Bíblia, livro na porta da igreja, a pregar. Eu já estou guardando dinheiro no meio da crise sem poder trabalhar porque eu estou afastado. Mas Jesus tem feito milagre. Milagre no meio da crise. Aí eu escrevi o livro para ajudar os irmãos a ter disciplina financeira. Como é disciplina financeira, pastor? Aí você vai comprar o livro, você vai saber o que é que você tem que fazer para guardar dinheiro se não tem. Tem jeito. Para tudo se tem jeito. Eu não dou jeito para a morte, você também, mas Jesus dá jeito, leva para a eternidade. Mas para tudo tem um jeito. Escatologia descomplicada, como se não for com o livro do fim. Paulo de Tarso, prefácio pastor do Diabo Renovado, do Anticristo. Tabernáculo, com prefácio de Dias Lopes. Respostas às perguntas difíceis da Bíblia. E líder nas Escrituras e seus legados. E como entender a Trindade se é um só Deus. Passei do horário 4 minutos. Não posso passar mais, senão o pastor Gomes não me chama mais. Muito obrigado, pastor Gomes. Já estou retornando para o Senhor. Deus abençoe.